When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Therefore, we're living in the day when the manifestation of the Word of God has to come to a different age than the Pentecostal age. That's right. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da era pentecostal. E é isso mesmo. Remember, I'm an uneducated person, but you can't beat nature because God works in the continuity of nature. Lembre-se, você irá... Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza porque Deus opera na continuidade da natureza. Just like as I said, the sun rises and sets and goes through the day and like a school age and dies in the evening to rise again the next morning. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe e segue dali afora e, como na idade de estudar, e morre à tarde para se levantar de novo na manhã seguinte. The trees let the sap down in the wintertime, go into the roots and come back in the spring. As árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes e ela retorna na primavera. Notice, he likened it to a grain of wheat, the bride. The reason that God had to let that go like that. Note, ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A razão por que Deus teve de deixar que isso prosseguisse assim. That fine, real, genuine church that was established on the day of Pentecost had grown since the day of Pentecost into a great church. It had to fall into the earth in that dark age and be buried like all seed does. Aquela fina, verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes tinha crescido e crescido desde o dia de Pentecostes até ser uma grande igreja. Ela tinha de cair na terra naquela Idade Média e ser enterrada como toda semente é. It had to die so it could come forth in the Reformation again. It come forth in the person of a Reformation, Martin Luther. Ela tinha de morrer, de modo que pudesse brotar na Reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma Reforma, Martinho Lutero. And from there is like a stalk of wheat coming up. The first thing comes up is two little blades. Then it keeps adding more blades. E dali, do mesmo modo que um talo do trigo brotando. A primeira coisa que brota, há duas pequenas folhas, então continua a acrescentar mais folhas. Up come Martin Luther and then Zwingli and on down Calvin as they moved on. Levantou-se Martinho Lutero e então Zwingli e assim sucessivamente, Calvino, e à medida que avançavam. Finally it goes into a tassel. Now that was John Wesley in the Wesley age. It had a pollen drop back. Finalmente chegou a ser uma borda. Agora isso foi João Wesley na era de Wesley. Houve um desprendimento de pólen. From there come the Pentecostal age. So close, just like a real grain of wheat, if you look at the stalk. But if you'll take that wheat and move it back, there's not one grain in it at all. It's only a shuck in the shape of a grain. Dali veio a era pentecostal, tão parecido exatamente como um grão de trigo verdadeiro,
se você olha para o talo. Mas se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele de modo nenhum, é somente uma casca na forma de um grão. But it's set there for a purpose to shelter the grain until the sun hits it like that and kill it. Mas é colocado ali com um propósito para proteger o grão até, se o sol atingi-lo, assim ele o matará. It's got to stay in there until a certain time, then all the life leaves the shuck as it left the stalk, left the pollen, leaves the shuck and goes into the wheat and forms again just like it was down in the ground. Ele tem de ficar ali até um determinado tempo e toda a vida deixa a casca, como deixou o talo, deixou o pólen, deixa a casca e entra no trigo, e forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Now all of us know that whenever a message is given in 3 years, they form an organization. When they do that, it kills it right there. Agora todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. Quando assim fazem, isto a mata ali mesmo. It did in the days of Luther, because it did it in the days of Wesley, it did it in the days of Alexander Campbell and all the rest of them, and it did it in the days of Pentecost. Exactly. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo, matou nos dias de Wesley, matou nos dias de Alexander Campbell e todos os demais, e matou nos dias dos pentecostais. Exatamente. See, you get to a place, each one gets starchy and gets off, and they can't receive new revelation. They're settled down, and there they are, and there they die. And the life goes right through that, it goes right on to make the wheat. Está vendo? Chega-se a uma condição, cada um fica normal e se retira, e não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos, e ali estão, e ali morrem. E a vida passa diretamente por aquilo e avança para formar o trigo. And when the wheat comes, that life has traveled through that wheat, the resurrection brings the whole thing out. That brings up for the rapture. E quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição, manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. Now remember, this message started first with divine healing, performing miracles. Agora lembre-se, esta mensagem começou primeiro com cura divina, realizando milagres. Now, if God let that go through an ordinary church, just like we already had, then it wasn't God. God don't have to show off. He don't have to do these things to entertain us, like we Americans are used to, entertainment. But He does it to attract the attention of the people, that He's fixing to do something. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, simplesmente como já tínhamos, então não foi Deus. Deus não tem de se exibir, Ele não tem de fazer estas coisas para nos entreter, como nós americanos estamos habituados, entretenimento, mas Ele faz isto para atrair a atenção do povo, que Ele está para fazer alguma coisa. Look at Him Himself when He comes, the wonderful little prophet, the rabbi, the prophet of Galilee. Why, His ministry was wonderful. He's welcome in every church. Veja, Ele próprio, quando veio, o maravilhoso pequeno profeta, o rabi, o profeta da Galileia. Ora, seu ministério era maravilhoso. Ele era bem-vindo em toda a igreja. But one day He sat down and said, I and my Father are one. Oh, my. That was out. Away with such a fella. Mas um dia ele se sentou e disse, eu e meu pai somos um. Oh, que coisa! Isso não tinha cabimento? Fora com tal indivíduo. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Why, He's a vampire. Get away from such a person, see? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro, afastem-se de tal indivíduo. Está vendo? See, there was something had to follow that sign. It's something followed. The shuck held it, but now the shuck pulls away. It has to. Veja, havia algo que tinha de seguir aquele sinal. Veja, algo seguiu. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem de se retirar. And remember, 20 years has passed by, and no more denominations has come out of it, and it won't. We're at the end of denominations. The wheat's taking shape. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disto, e não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma. But what's the matter with the wheat now? You can't, it must lay in the presence of the sun to ripen before the combine picks it up. Mas qual é o problema com o trigo agora? Não se pode. Ele tem de permanecer na presença do filho para amadurecer antes que a combinada o apanhe. Now the events that we see taking place, it's absolutely
showed in the Bible of every age. We think we're all out of cater, but we're not. Everything's moving just exactly with God's Word. Agora, os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia de cada era. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Now, the Bible is a different book from any other sacred book. There's no book like the Bible because the Bible is God in word form. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Its word is a thought expressed. God's thinking expressed it, His words through the prophets, and they wrote the Bible, which is in word form, and Jesus called it a seed. Está vendo? Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto. Suas palavras através dos profetas, e eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie se estiver na condição correta, na atmosfera correta. This book of prophecy is foretelling future events. Now the book contains the entire revelation of Jesus Christ. Agora este livro de profecia, ele está predizendo eventos futuros. Agora o livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. You don't add to it or take from it, and every revelation must come by it. It must be the Word. Não acrescente a ele nem tire dele, e toda revelação tem de vir por ele. Veja, tem de ser a palavra. So, people say I had a revelation. Yes, we know Joseph Smith and many had revelations and things, but it was contrary to the Word. It's got to come according to the Word if it comes from God, because it's to vindicate or to prove God's presence. Deste modo, as pessoas dizem, eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que Joseph Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. And he foreknew all these things, being by his foreknowledge, he foreordained, it's called in the Bible, predestinated every age to its place, and every man to its place, and every messenger to its place. E de antemão ele soube todas estas coisas, sendo, por sua presciência, ele pré-ordenou, isto é chamado na Bíblia, predestinado. Cada era ao seu lugar, e cada homem ao seu lugar, e cada mensageiro ao seu lugar. He is God. The devil ain't pulling nothing over on him. And he's God, and he has ordained everything to take place and falls just exactly in line with his word. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele, e ele é Deus, e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a sua palavra. So if we can see by his word what age and what time we're living, you'll see it right here in the Bible. At this age, what's supposed to take place at this time. Assim, se pudermos ver pela sua palavra em que era e em que tempo estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia. Desta era, o que está para acontecer neste tempo. Now the other books we find lots of books that they call sacred books and so forth, and I've read the Quran and many others. Agora os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados e assim por diante. Eu tenho lido o Alcorão e muitos outros. But you see, their sacred books are only a code of ethics, of morals, or of theology. But this book is a prophet. It's different from any other book. Mas, veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia. Mas este livro é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. The Bible is a word of God foretelling the future. It foretells because it's forewarned. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. If God sends anything, He says and promised in the Bible that He would do nothing upon the earth until first He revealed it to His servants, the prophets. That's Amos 3:7.
Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos seus servos os profetas. Isso é Amós 3:7. And God cannot lie. He reveals it. That's been His way of doing it all down through the ages. He's never failed to do it. Deus não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isto no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isto. Now, we are promised in the last days for this to be restored. There will be no church, no denomination, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals. They'll never, in their modern conditions, ever take this church to a bride. Agora nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. They can't do it. They fail. They're too much at one another's throats, and worldliness has creeped in and so forth, and they died right in their tracks. And so God knows that. Elas não podem fazê-lo, elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras, e o mundanismo rastejou para dentro e assim por diante. E elas morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. And to reveal this word once, say, well, I got this, and bless God, it's like that. That's just the way it was when Jesus came the first time. Everyone has a doctrine, everyone has this. It'll have to be something sent to us from God, and God's promised it. E para revelar esta palavra, diz, bem, eu tenho isto, e bendito seja Deus, isto é assim. É exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus, e Deus prometeu isto. And the only way you do this is keep His same pattern. He promised to send us in this last days, according to Malachi 4, a prophet upon the earth that would turn the hearts of the people back, the hearts of the children back to the apostolic fathers again. E a única maneira como Ele fará é mantendo o seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos, aos pais apostólicos novamente. He promised that in His Word. Luke 17 and many other places that He promised it. That what He would do in these last days, to bring this thing to a vindicated Word. Ele prometeu isso em sua palavra. Lucas 17 e muitos outros lugares em que ele mencionou isto, o que ele faria nestes últimos dias para trazer esta coisa a uma palavra vindicada. See, a man can say anything, but unless God interprets that word. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra. See, now we have our own interpretation. We say it means this, and this is Methodist says this, the Baptist says this, the Pentecostal said this, the Oneness says this, the Two-ness says this, and oh my, there you are. Veja, agora, nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que ela significa isto, e este aqui, o metodista, diz isto, o batista diz isto, o pentecostal diz isto, a unidade diz isto, a duidade diz isto. E ó, que coisa, aí está você. But God don't need no interpreter. He's His own interpreter. He interprets His own word by vindicating it in the age that it's purposed for, the age that it's given for. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele interpreta sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. We're not living in a Pentecostal age. We're living in another age. See, we're not living in the Methodist age. We're living in another age. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. We're living on up here to the bride age, the calling out of the church and getting it together for the rapture. That's the age that we're now living. To my honest opinion, that's exactly the truth. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. And this book is a book of prophecy.
Its believers are commanded to honor it and to read it and believe its author, for every word that's written in there must come to pass. E este livro é um livro de profecia. A seus crentes é ordenado que o honrem e o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Everything that's been promised has to come to pass because it is Jesus Christ in each age. Tudo que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. The same yesterday, it was Jesus Christ as in Noah, it was Jesus Christ in Moses, it was Jesus Christ in David, it was Jesus Christ in Joseph. It's Jesus Christ the same yesterday, today and forever. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi, foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. And it's Jesus Christ among his people today doing the things that he promised he would do in this age. It's Jesus Christ. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. But the church has become so starchy, so far away, like the brother said here. And our churches are becoming the same way until we've got to have something to shake us back to the Word. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui, e nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, até que temos de ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. How do we know it's going to do it? It's got to come according to God's own plan. Como sabemos que vai fazer isso? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. It cannot come by layman. It will not come by the businessman. It cannot come by churches. God's laid down his plan. Não pode vir por meio de leigos, não virá pelos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou seu plano. I spoke here at Shreveport the other day on the national broadcast across the nation that trying to do God a service without being God's will. Eu falei aqui em Shreveport o outro dia, em um programa de rádio nacional através da nação, aquele tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. David tried to bring the ark of God back into the house. His anointed king. Why, he consulted his delegates, his captains of thousands and 10,000s and so forth, and they all said, that's the word of the Lord. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era o rei ungido. Ora, ele consultou os seus delegados, seus capitães de milhares e de 10 milhares e assim por diante. E todos disseram, isso é a palavra do Senhor. And they consulted the priests, that was wonderful, and they all got so inspired, they shouted, they done every religious act it was. E ele consultou o sacerdote. Isso era maravilhoso. E todos ficaram inspirados, eles gritaram, eles cumpriram cada ato religioso que havia. And it was absolutely contrary to God's will, because there was a prophet in the land by the name of Nathan, and he wasn't even consulted about it. E estavam absolutamente contrários à vontade de Deus, porque havia um profeta na terra chamado Natã, e ele nem mesmo foi consultado acerca disto. Está vendo? And we found out it didn't work, though they were sincere, trying to do God a service. E verificamos que não funcionou ainda que eles fossem sinceros, tentando fazer um serviço para Deus. And you can be ever so sincere, but until we know what we're doing, you're fighting at the air. Come back into the Word of God and get lined up and then go. Then you know. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se. E então vá. Então você sabe. Like a soldier don't know what to do until he gets orders to do it. We must be Christian soldiers and get orders from the Bible. For the hour now. Como um soldado. Não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Not the charge yesterday, the charge the day before, but the charge today. Which way we go? Find out the hour that we're living in. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque de hoje, em que direção vamos.
verificar em que hora estamos vivendo. These modern events are slipping by us too swiftly, and one day we're going to find out we'll be left behind without nothing and be caught, sealed into the mark of the beast before we know it. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada, e seremos pegos, selados na marca da besta antes que o saibamos. Now, with patience we have to wait for this, for the prophecies as promised, every one of them must be fulfilled in its age. Agora, e com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. For it foretells us, the author has before done this, and we wait to see him do it again. What a time it is that we're living in. Porque isto prediz para nós. O autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Something like a calendar. You look at the calendar, find out what day of the year you're living in. And you look at God's Bible to see what age we're living in. Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. We're not living in the Methodist age, the Baptist age. We're living in the bride age, the calling, bringing back to God through a channel that He promised to bring it back in. He promised to do it. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva, o chamado, trazendo de volta para Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. But as it's been in every age, people let man put their own interpretation to it by theology and will not believe God's divine vindication of it. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação a ela por meio de teologia, e não creem na vindicação de Deus dela. That's God's interpretation, not what I say, what somebody else says, but what God has promised and what God does proves that it's God doing His own interpreting of His Word. A saber, na interpretação de Deus, não o que eu digo, o que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Deus faz. Prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. They told you Pentecostals 45, 50 years ago, your mothers and fathers, when they were genuine Pentecostals, come out of an organization and cursed the thing and walked out of it. E eles disseram a vocês, pentecostais, 45, 50 anos atrás, suas mães e pais, quando eles eram genuínos pentecostais, saíram de uma organização e amaldiçoaram a coisa e saíram dela. Then like a dog to its vomit, went right back in it again. Done the same thing, you killed that church, you killed your own by the same thing. Então, como um cão ao seu vômito, retornaram diretamente a ela. Fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja. Vocês mataram os seus por meio da mesma coisa. Nothing against the people in there, nothing against it's the systems of the thing is what's doing it. Nada contra as pessoas ali, nada contra isto. São os sistemas da coisa que está fazendo isto. Go home, I don't preach this in another man's meeting. I'm going to preach this trail of the serpent and listen to it if you take the faith. Minha igreja, vou para a minha igreja. Eu não prego isto na reunião de outros. Vou pregar o rastro da serpente. E ouçam isso se vocês adquirirem as fitas. And notice, they've seen the confirmation of the prophecies of God's word being fulfilled. E note, eles falharam em ver a confirmação das profecias da palavra de Deus se cumprindo. If those priests, they had it fixed up just exactly the way the Messiah was going to come. They knowed what was going to take place. The Pharisees had their idea, the Sadducees and Herodians, and all they had their ideas. Se aqueles sacerdotes, eles tinham estabelecido isto, a maneira exata como o Messias viria. Eles sabiam o que ia acontecer. Os fariseus tinham sua ideia, os saduceus, herodianos, e eles tinham suas ideias. But he come contrary to every one of them, but exactly with the word. Mas ele veio contrário a cada um deles, mas exatamente com a palavra.
Jesus said the same thing was here. If you would have known me, you should have known my name. If you had known, you said, well, Moses, we have Moses. Said, why, if you had believed Moses, you'd believe me because he wrote of me. Jesus disse que a mesma coisa estava aqui. Se vós me tivesseis conhecido, devíeis ter conhecido o meu dia. Se tivesseis conhecido, teríeis. Vós dizeis, bem, Moisés, nós temos Moisés. Disse, ora, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. But see, when God was confirming exactly what he promised, they had it in some kind of a dignified way that Jesus was supposed to come and the Messiah had to come right to their group or he wasn't Messiah. Mas veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, eles achavam que seria de uma forma enobrecida, segundo a qual Jesus supostamente estava para vir, e o Messias. O Messias tinha de vir diretamente ao grupo deles, ou ele não era um Messias. Well, it's that way almost today. If you don't see through my glasses, you're not looking at all. See, and so that's just the way it is. That's the truth. We hate to think that, but it's absolutely the truth. Bem, é dessa maneira quase hoje. Se você não enxerga através dos meus óculos, você não está enxergando de modo algum. Veja, e assim, essa é exatamente a maneira que isto é. Essa é a verdade. Nós detestamos pensar nisso, mas é absolutamente a verdade. In Hebrews 1:1, God in sundry times wrote the Bible by his own chosen way. He never wrote it by theologians, neither does he interpret by theologians. Em Hebreus 1:1, Deus antigamente escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Ele nunca a escreveu por meio de teólogos, nem interpreta por meio de teólogos. There never was a time that the theologians ever had an interpretation of the Word of God. The interpretation comes only to a prophet. Nunca houve um tempo no qual os teólogos chegaram a ter uma interpretação da palavra de Deus. A interpretação vem somente a um profeta. And the only way we're ever going to get out of this mess is for God to send us that prophet. Just exactly. The only way it's going to be done. It's been believed, watched for, and fulfillment. E a única maneira em que viremos a sair desta confusão é que Deus nos envie esse profeta exatamente. A única maneira em que isto será feito. Tem-se crido nisto, vigiado e o cumprimento. See, it was not wrote by man, but it was wrote by God. It's not a man's book. It's not a theologian's book. It's a book of God, which is a book of prophecy, wrote by the prophets and interpreted by the prophets. Veja, ela não foi escrita pelo homem, mas foi escrita por Deus. Não é o livro de um homem, não é o livro de um teólogo. É o livro de Deus, o qual é um livro de profecia escrito pelos profetas e interpretado pelos profetas. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name.
Oh, glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it.